Queridos, hoje eu quero falar sobre o tema o que move a sua vida. E eu quero começar falando sobre algo que tem abalado as nações, o mundo todo, que é o terrorismo. Quantos aqui já ouviram falar do terror que está lá na Síria, lá no Iraque, agora na Europa, né? Paris e outras cidades que foram devastadas pelo terrorismo, fora a África. Por que será que as pessoas, elas dão a sua vida para morrer, para matar outras pessoas? Você já parou para pensar? Você já parou para analisar o que pode levar uma pessoa a se explodir para matar outras pessoas? Até onde nós sabemos, os terroristas, eles têm sido movidos por causa de uma religião, o Islã. Nem todo muçulmano é terrorista, mas geralmente todo terrorista tem sido muçulmano, né? Mas o que leva as pessoas a fazerem atrocidades por causa de uma religião? Eu andei pesquisando esses tempos atrás sobre isso. Falei, Senhor, deve ter algo que os motiva, além do que a gente sabe, para que eles possam fazer tantas atrocidades, matar pessoas, filmando, colocar isso em rede, né? Na internet para o mundo inteiro. Teve o ano retrasado, se eu não me engano, que eles queimaram uma pessoa numa gaiola, filmando, e colocaram na internet para todo mundo ver. O ano passado decapitaram 21 cristãos à beira do mar, filmando isso como se fosse um grande, né, show para o mundo, um terror. Por quê, queridos? Estudando sobre o Alcorão e o Islã, eu percebi, me deparei com promessas feitas no Alcorão para as pessoas que agem assim. Se você parar para pensar, são todos homens, né? Já ouvimos algumas mulheres que apoiam, inclusive aqui no Brasil, mulheres que apoiam, que daria sua vida também por Maomé e por Alá. Porém, a maioria são homens. E esses homens, eles fazem isso porque eles são motivados por algo maior. E o profeta Maomé, para ele recrutar soldados assim, e fazer com que jovens, adolescentes, crianças, homens, pessoas de várias idades entreguem as suas vidas em atos suicidas, ele fez promessas atiçando o desejo dos homens. Há muitas partes no Alcorão em que há promessas de um paraíso, um paraíso cheio de orgias e imoralidades sexuais. A promessa que eles têm é que eles vão ter à disposição deles, cada homem, 70 virgens no paraíso, para satisfazer todas as suas vontades. Além de muitos adolescentes, meninos jovens, para satisfazer nas suas orgias, rios de vinho, águas cristalinas, mercados de homens e mulheres, onde eles podem ir lá e escolher e se relacionarem sexualmente com quem eles quiserem. Olha só o que diz um menino de 16 anos de idade, num campo de refugiados em Gaza. Ele disse assim: eu sei que a minha vida é pobre, em comparação com a Europa ou a América. Mas eu tenho algo me aguardando que faz todo o meu sofrimento valer a pena. A maioria dos meninos como eu não param de pensar sobre essas virgens do paraíso. Olha o que motiva, queridos. Olha o que motiva esses rapazes. Eu vou ler um trecho aqui para você entender mais um pouco. A partir de um empoeirado, pobre campo de refugiados em Gaza,
Um homem-bomba, quando ele explode o seu colete, ele será imediatamente transportado para este paraíso islâmico. É por isso que muitos homens-bomba palestinos se comportam como noivos, se preparando para o seu casamento. Então, quando eles vão se explodir, eles tomam banho, né? Eles vão se perfumar. Tem uma história tão terrível para você ver como eles são atiçados nas suas orgias e imoralidades, que teve um rapaz que ele se explodiu, mas ele envolveu os seus órgãos genitais de tal maneira que a bomba não tocasse, para que quando ele chegasse no paraíso, os seus órgãos genitais estivessem intactos, porque ele queria desfrutar das virgens. Isso é o que move os muçulmanos terroristas. Agora eu pergunto, o que move a sua vida? O que nos move como cristãos? Por que nós levantamos toda manhã e vivemos e perdoamos e passamos lutas? Por que nós pregamos o Evangelho? Por que nós damos bom testemunho? O que nos move? Será que há um paraíso também reservado para nós? Sim, queridos, há. A Bíblia diz que há um paraíso, sim, reservado para os cristãos. Um céu de verdade, não um céu mitológico, não um céu mentiroso, para satisfazer os nossos desejos carnais, não. Um céu onde habita um reino de justiça. E nessa noite nós vamos entender que esse céu não é um céu cheio de nuvenzinhas com pessoas num tédio eterno. Não é assim o céu. Se você pensa que o céu de Deus é assim, você está enganado. Deus tem preparado para nós algo tão tremendo que o apóstolo Paulo diz que é inefável, é indescritível. Hoje nós vamos estudar o que a Bíblia diz sobre o nosso futuro eterno. Lá em Hebreus, capítulo 6, diz que entender sobre isso, sobre o futuro eterno, sobre o julgamento, é um dos princípios elementares da nossa fé. E nós vamos aprender sobre isso. Abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. Mateus 25, 31 a 46, aqui Jesus está falando sobre o grande julgamento. Eu vou ler na nova revista, na nova versão não, na revista e atualizada, já misturei as duas versões. Na revista e atualizada. Então, se você tem a NVI, você vai sentir diferença no texto, mas é apenas a tradução. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, estando enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor,
Quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Querida, aqui é Jesus que está falando. E Jesus está falando de um julgamento que está chegando, que vai vir, que vai acontecer. E o que Jesus está mostrando aqui é que como nós nos comportamos nessa vida vai influenciar diretamente na nossa eternidade, em como vamos passar a eternidade, onde iremos passar a eternidade. E Jesus mostra aqui 2 lugares, 2 destinos. Se você perceber bem, não tem um meio termo. Não tem um lugar que as pessoas ficam no meio, não, esse não foi nem tanto bom, nem tanto mal, então vai ficar aqui nesse lugar reservado, não. Só existem 2 lugares. E Jesus fala, é o céu preparado antes da fundação do mundo e o lago eterno que arde com fogo e enxofre. Só existem 2 lugares. Você está preparando a sua vida para habitar eternamente em quais desses lugares? O passaporte para o céu é a salvação através de Jesus Cristo. Jesus diz em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não existe uma maneira de entrar no céu se não for por Jesus Cristo. Lá em João 5, 24. Hoje nós vamos ler bastante a Bíblia. Diz assim, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha que tremendo, queridos. Aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não existe salvação, céu, sem Jesus. Não existe. É inconcebível. Não existe. Ele é o caminho. Se você quer chegar lá, você tem que pegar o caminho certo. Não adianta você sair daqui para São Paulo e pegar o caminho para ir lá para Goiânia. Você tem que pegar o caminho certo, amém? Para você ir para o céu, você tem que ir por Jesus Cristo. O texto fala de um lugar reservado para aqueles que não receberam Jesus, que nunca aceitaram Jesus, que é o lago de fogo, o inferno. Nós precisamos entender, quando falamos a respeito do inferno, que o inferno não é um estado de espírito, um estado de sofrimento. O inferno não é lutas que nós passamos aqui. O inferno não são as batalhas, não são perdas, não. O inferno é um lugar real. O inferno existe. E muitas pessoas já tiveram a experiência de visões do inferno, de ver chamas. Quantos já ouviram pessoas que já tiveram essa experiência? Eu já ouvi muitas. Se você procurar na internet, você vai ver muitas. Pessoas que até nunca se converteram, nunca conheceram Jesus, mas que numa experiência de quase morte, quase morreram, elas viram chamas, elas ouviam gritos, elas ouviam horrores. Porque o inferno é um lugar real. Mas o inferno não foi preparado para você. Amém? Aqui em Mateus capítulo 25, versículo 41, Jesus fala assim, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Deus preparou o inferno para o castigo de Satanás e dos seus anjos. Ele não foi preparado para nós. Porém, Satanás não quer ir sozinho, ele quer levar os homens com ele, através de engano, através da falsidade, da mentira, de falsas religiões, ele vai arrastando a humanidade com ele para o inferno. Você sabia, queridos, que Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu? Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, mas por quê?
Porque Jesus não quer que as pessoas que Ele ama tenham esse destino. Jesus exortou várias vezes. Jesus falou de um lugar onde o verme nunca morre e o fogo nunca apaga. Um lugar de tormento, um lugar de sofrimento eterno. É preciso que você entenda, queridos, que uma vez que você morreu, não há mais chance de escolha. A oportunidade que temos de escolher entre o céu e o inferno, Jesus ou não, é agora em vida. Depois que nós morrermos, não tem mais chance. A escolha é enquanto vivemos. Por isso que Jesus falou mais sobre o inferno, exortando o povo. Exortando o povo a permanecer fiel, firme. Em Lucas, capítulo 16, versículo 19, conta a história do rico e do Lázaro. Muitas pessoas chamam essa história de parábola, mas eu quero dizer para você que isso não é uma parábola. Porque essa história, ela difere de todas as parábolas contadas por Jesus. Em nenhuma parábola Jesus citava nomes. Mas aqui Jesus já começa citando nomes. Ele cita Lázaro, ele cita Abraão. Isso aqui aconteceu, Jesus falou de algo verídico. E nós vamos ler e vamos entender o que Jesus está querendo nos falar com essa história. Lucas 16, 19 em diante diz: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, ou também para o paraíso, ou para o céu. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que é Moisés e os profetas? É a palavra, queridos. Aqui está, Moisés é toda a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tem os profetas, todos os livros proféticos. Então aqui, Abraão estava referindo a palavra de Deus. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que o inferno é um lugar real. E que no inferno, a pessoa, ela está na sua consciência, ela está nos seus plenos sentidos, ela não perdeu os seus sentidos, ela não perdeu a consciência de quem era ela, dos seus irmãos. Você vê aqui que o rico, ele lembra da sua família. Lá no inferno ele sentia calor, ele sentia se queimar. Ele também sentia sede. Ele queria só um pouquinho de água na língua para se refrescar. No inferno as pessoas não vão perder os seus sentidos.
Elas vão se lembrar quem elas são, elas vão se lembrar do passado, elas vão se lembrar da oportunidade que tiveram de entregar as suas vidas a Cristo e recusaram. Como isso é terrível, queridos. Você pode imaginar alguém que um dia frequentou uma igreja, morreu sem Cristo. Porque frequentar a igreja não quer dizer que tem Jesus no seu coração, que tem a vida de Deus. E essa pessoa morre e ela vai para o inferno, e lá no inferno ela se lembra que um dia ela entrou numa igreja e ela teve a oportunidade e ela rejeitou. E agora, eternamente, ela não tem outra chance. Por isso é que Deus nos dá várias chances em vida. Deus nos dá várias chances, várias. E Ele fala conosco, e Ele fala de novo, e Ele envia uma pessoa, e Ele envia outra. E chama você para ir na igreja, chama para ir na célula, e fala que ora por você. Deus está nos alertando, porque um dia o tempo vai se esgotar. Nós não sabemos o dia que vamos morrer. Quem sabe o dia que vai morrer aqui? Eu não sei. Ninguém sabe. Pode ser agora. Vai que tem um homem-bomba que se explode aqui. Pode ser agora, pode ser daqui a pouco, mas onde você vai? Para onde você vai, querido? Quem vai para o inferno? Todas aquelas pessoas que não têm Jesus. Em Marcos capítulo 9. No Evangelho de Marcos capítulo 9. Versículo 42 a 48. Diz assim: E quem fizer tropeçar a uns desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado ao mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que, tendo os dois pés, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que, tendo os dois olhos, seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Olha a ênfase de Jesus. Jesus podia falar tudo, e só no final falar onde não morre o verme, nem o fogo se apaga. Mas cada vez que Jesus falava, ele enfatizava onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Por quê? Porque é terrível. Por que essas pessoas aqui que Jesus estava falando, elas poderiam ir para esse lugar? Porque elas estavam tropeçando, queridos, no pecado, no erro. Pessoas que não conseguem se libertar daquele pecadinho de estimação. Aquele pecado que ela pratica hoje, ela se arrepende, mas ela pratica amanhã e se arrepende, depois de amanhã e se arrepende, e passa a vida toda cultivando aquele pecado. Hoje ela ama aquele pecado, amanhã ela detesta. Daqui a pouco ela vai de novo. Jesus falou assim, olha, se a tua mão te faz tropeçar, arranca. Será que Jesus estava falando, ó, vai lá numa marcenaria, num marceneiro, pede para ele passar a serra. Será que é isso? Não, querido, Jesus estava falando, seja radical. Faça o que for preciso. Se é alguém que está na sua vida, que está te fazendo pecar, corta relacionamento. Se é a internet que te faz pecar, tira da sua vida. Confessa o seu pecado, chama alguém e fala, irmão, estou pecando, pastor, estou pecando. Chama o seu líder de célula, abre a boca e fala. Se você não pode ver uma mulher na rua e isso faz você pecar, queridos, entra no jejum, busca a santidade. O Senhor nos enviou o seu Espírito como auxiliador, como ajudador. E a Bíblia diz que Ele vai nos conduzir a toda a verdade. Ele vai nos levar a um caminho de santidade. Nós não precisamos desesperar, porque pecamos. Nós podemos buscar em oração e nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Existem muitas maneiras de vencer o pecado.
Uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, a Bíblia diz, você já não está debaixo da lei, mas da graça, e o pecado não terá domínio sobre vocês. Porque a lei do Espírito e da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Não somos mais escravos, somos livres, temos o Espírito Santo, podemos andar sobre essas coisas. Mas seja radical, queridos. Corta o pecado da sua vida. Corta o que te faz tropeçar. Corta. O apóstolo Paulo fala, na luta contra o pecado não tens lutado até o sangue. O que ele está querendo dizer? Se preciso for, lute até o sangue contra o pecado. Luta contra ele. Jejue. O jejum quebra. Lá em Isaías 58 diz que ele quebra as cadeias da impiedade na nossa vida. Ele quebra a força da carne. Nós estamos vivendo esses dias um período de 21 dias de jejum e oração. Convido você que não faz parte a entrar, a se enganjar. Ainda dá tempo. Vem jejuar conosco, vem orar, vem ser fortalecido. Vem vencer os pecados que estão te destruindo, estão te escravizando, que estão te roubando o melhor de Deus e que estão te arrastando para um lugar onde o verme nunca morre. E a chama não se apaga. Porque é para lá, queridos, que o pecado nos leva. Nós não podemos brincar com a nossa eternidade. Outro tipo de pessoas que não entrarão no céu. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Pessoas que estão destinadas ao inferno. Apocalipse 21, 8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Olha só que terrível. Jesus começa dizendo aqui, olha, aos covardes. Será que covardia é pecado? Eu só sei de uma coisa: quem é covarde não entra no céu. O céu é para os corajosos. Que história é essa de você não ter coragem de falar de Jesus? Na sua sala de aula você é aquele crente agente secreto, ninguém sabe que você é crente, porque a sua conduta não condiz com o cristão. Se você é crente, estampa no peito, querido, sou crente. Sou cristão mesmo, falo de Jesus, prego a palavra, não bebo, não fumo, sou diferente, não sou desse mundo, esse mundo aqui não é para mim, sou peregrino em terra estranha, a minha pátria está no céu. O cristão é corajoso, o cristão enfrenta o que tiver que enfrentar. Os primeiros cristãos enfrentaram as feras. Eles foram fincados em lanças, incendiados vivos. Eles iluminavam as cidades, morrendo queimados. Mas eles não negavam Jesus. Hoje as pessoas negam Jesus por um copo de cerveja. Negam Jesus por dinheiro. Negam Jesus por um baseado. Por um sexo sem compromisso. Negam Jesus e ainda acham que vão herdar a eternidade. Não vão. Pastora, mas Deus é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. E o amor, ele vai, superar a justiça. Veja o que diz Apocalipse 21, 27. Diz assim, nela, está falando da cidade, da Nova Jerusalém, do céu. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Você acha, meu irmão, que Deus vai permitir que entre no céu um lugar tremendo, lindo, indescritível, que Ele tem preparado desde a fundação do mundo para os seus eleitos, para os que são fiéis? Você acha que Ele vai deixar entrar alguém contaminado pelo pecado? Para contaminar toda a cidade? Não. Não é até por causa da pessoa, é por causa da cidade de quem está lá. Não vai, queridos.
os contaminados, aqueles que não lavaram as suas vestes no sangue de Jesus, que não tiveram os seus pecados perdoados, eles não vão entrar no céu. Não vão. A Bíblia fala do lago eterno de fogo, onde Deus vai jogar lá dentro a besta, o falso profeta, o anticristo, os demônios e também todos os seus seguidores. Qual é o lugar em que você vai passar a sua eternidade, querido? Agora que eu já te assustei com o inferno, vamos falar do céu. Tem um cântico, quando eu era criança, que cantava céu, lindo céu. Eu sempre canto esse cântico. Desde a minha adolescência, eu tenho o hábito de estudar o céu. E eu sempre pesquiso sobre pessoas que foram arrebatadas. Eu mesmo já tive várias visões do céu. E eu sempre estou pesquisando. Eu quero indicar um filme para vocês. Ele está disponível no YouTube. Chama O Céu é de Verdade. Fala de um menino que entrou em coma por causa de uma enfermidade. Ele foi levado para o céu. E saiu esse livro que virou filme. Está disponível, você pode assistir, é lindo. Mas o céu também é um lugar real. O céu é um lugar, não é um estado de espírito, não é uma paz, não é um lugar tedioso. O céu é um lugar maravilhoso, é um lugar que Jesus está preparando para todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador das suas vidas, que ouve a sua palavra, que obedece. O céu foi preparado para você e para mim, queridos. É para lá que Jesus quer te levar. E Ele está nos dando essa oportunidade nesta noite. Se você ainda não tem o seu nome escrito no livro da vida, hoje você vai sair daqui com o seu nome escrito, com a sua passagem garantida. Amém? 2 Coríntios 12. Nós vamos ler os primeiros versículos, 1 a 4. Diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Todos os estudiosos da Bíblia, eles concordam que esse homem aqui era o próprio apóstolo Paulo, que ele tinha ido ao céu. Ele fala ao terceiro céu, porque a gente tem esse céu aqui, as regiões celestiais onde habitam os demônios, e o céu de Deus. E ele fala que ele foi levado ao paraíso. Só que era tão real que ele não sabia se estava no corpo ou fora do corpo. Ele deve ter visto alguma forma, não é verdade? Para ele saber, será que eu estou no corpo ou será que eu estou fora do corpo? Se a gente fosse uma fumaça, a gente saberia que estaria fora do corpo, não é verdade? Se a gente fosse algum plasma, alguma energia, a gente saberia que estava sem corpo, mas aqui ele fala, não sabe se está no corpo ou fora do corpo, porque tinha forma. E ele fala de um lugar que ele foi, então é um lugar, o céu existe, é um lugar preparado para nós, não está ao nosso alcance agora, mas existe e está preparado. Quem pode entrar no céu? Todos aqueles que já entregaram as suas vidas a Jesus. João 14, 2 e 3, Jesus fala algo tremendo. Ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei. Por que ele vai voltar? Para nos levar para esse lugar onde ele está preparando. João, quando João é o autor do livro de Apocalipse, quando ele viu o céu,
ele descreveu como uma cidade. Ora, o que tem numa cidade? Para João identificar como uma cidade, o céu não é monótono. O céu deve ter casas. Tem casas em cidade? Tem ou não? Tem ruas numa cidade? Olha o que mais que tem lá em Apocalipse capítulo 21. Fala de coisas tão lindas. No capítulo 21, versículo 21, diz assim: as 12 portas são 12 pérolas. Cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Tem uma praça nessa cidade, queridos. Olha o capítulo 22, versículo 2, diz assim: no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, tem rio nessa cidade. Está a árvore da vida, tem árvore nessa cidade. Que produz fruto, tem fruto para comer nessa cidade. Dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. É um lugar dinâmico, é um lugar de interação, é um lugar onde as pessoas não vão ficar lá entediadas. É um lugar maravilhoso. Todas as pessoas que já foram, que já tiveram uma amostra grátis do céu, elas falam que ouviram muita música, há muita alegria. Eu quero passar um vídeo para vocês, antes da gente continuar. Esse vídeo é um vídeo que fala a respeito de uma criança que ela morreu. E ela esteve no céu. E depois ela volta e conta para o seu pai, mas você vai ouvir o testemunho da morte, de como ela voltou. É bem tremendo, são 7 minutinhos que você pode ouvir aí. Vamos lá? Conheço algumas e conheço outras, mas uma das minhas histórias favoritas de alguém que já esteve no céu é de um filho de um querido amigo meu. O seu pai estava na primeira noite. Aumenta o volume, por favor. Isso foi lá atrás, em 1979. Aquela foi a primeira noite dele no ministério. Ele estava começando no ministério. Ele era xerife do condado de Los Angeles. Ele era xerife ali, ok? Então ele deixou o trabalho de xerife. E ele era um cara enorme, tinha quase 2 metros. Um cara grande. E ele estava na primeira noite do seu ministério, tinha voltado de uma pregação. Ele entra em sua casa e a morte estava em todo lugar. E ele disse que conhecia a morte porque, devido ao seu trabalho, ele já tinha estado com ela muitas vezes. E lá estava sua esposa abaixada, num canto da escada, ali, chorando e dizendo: Jesus, Jesus. E ele gritou e disse: o que está havendo? E ela não conseguia responder, ficava dizendo: Jesus, Jesus. Ele subiu correndo as escadas e, quando entrou no banheiro, lá estava seu filho morto. E o que ele fez? Ele colocou uma pequena televisão no banheiro para assistir o futebol de segunda noite. Ele tinha 10 anos e puxou a televisão para dentro da banheira acidentalmente. Ele foi eletrocutado e ele ficou morto por algum tempo. Como policial, ele tinha treinamento em primeiros socorros. E quando olhou para as pupilas dele, estavam completamente dilatadas. A sua pele estava azul e ele estava gelado. Ele disse: se eu ainda fosse xerife, ele disse, se encontrasse essa situação, eu teria chamado o IML e pronunciado esse garoto como morto. Ele disse: mas agora eu era um homem de oração e de fé. E então ele disse: eu imediatamente comecei a orar e fazer as técnicas de ressuscitação, respiração boca a boca, massagem cardíaca. Quando os paramédicos chegaram, eles continuaram, mas ele continuava orando. Por 45 minutos, ele continuou a orar. Os paramédicos começaram a ficar um pouco impacientes e pensaram: esse cara é um fanático, vamos sentar e esperar ele desistir. E de repente ele disse: pai, minha fé acabou, mas eu sei que existe outra fé. Ele disse: eu preciso dessa fé, o dom da fé achado em 1 Coríntios 12. Ele disse: eu preciso dela agora. Ele disse que assim que ele disse isso, ele sentiu algo tocando o topo da sua cabeça. E ele disse que ele sentiu descendo pela sua cabeça assim. E ele disse: quando chegou na minha boca, ele disse: de repente eu olhei para o meu filho e eu gritei essas palavras: você viverá
e não morrerá em nome de Jesus. De repente, aquela máquina, o monitor, começou bip, bip, bip. Os paramédicos ficaram malucos. Começaram a agarrá-lo, desceram as escadas com ele, e quando chegaram na ambulância, sua pele já estava na cor normal, suas pupilas voltaram ao normal, e ele ficou: meu Deus, temos um milagre, meu filho está vivo. Eles chegaram ao hospital, os médicos o chamaram em uma sala, ele estava tão empolgado, e disseram: olhe, o seu filho teve um problema sério que começou nos rins, e o termo leigo que eu posso usar é que o seu filho agora está vegetando, certo? Não houve atividade cerebral por muito tempo, e agora o seu filho vai ficar com a idade mental de um garoto de 3 anos, com um QI de 0.1, um QI de 0.1. Se ele viver, ele vai ser basicamente um vegetal. Então, ele não recebeu aquilo, e ele continuou a orar. Então, ele estava certo que teve um milagre maravilhoso, e deixa eu dizer, o seu filho ficou em coma por 7 meses, ok? Nada por 7 meses. Ele continuou a fazer orações e cantar adoração, a pôr ministrações em fitas para seu filho ouvir. Ele não permitia que ninguém dissesse que seu filho não seria um ser humano normal. Depois de 7 longos meses, e acredite, é um testemunho longo por tudo que ele passou, um dia, 7 meses depois, ele estava no quarto, seu filho acordou. Ele olhou para o filho, perguntou o número do telefone, ele disse. Ele perguntou qual o número antigo do telefone, ele disse qual o meu nome, qual o seu nome, ele foi respondendo. E a história completa é maravilhosa. Ele se formou na escola, ele era presidente do Grêmio, ele foi para a universidade e se graduou com uma nota excepcional. E agora ele é graduado numa escola bíblica e ele crê que tem chamado de evangelista, certo? Então, aí é que a história fica boa. 3 dias depois que ele voltou do coma, o seu pai notou que havia um brilho no seu rosto. Ele olhou para o filho e disse: o que está acontecendo? Ele disse: pai, eu estive com Jesus. Ele disse: quando a televisão caiu na banheira, eu não senti nada. Ele disse: um anjo enorme, agarrou meu braço direito e me puxou para fora do meu corpo. Ele disse: e então começamos a acelerar rapidamente. Ele disse: chegamos na velocidade da luz, e a coisa mais impressionante era que coisas começavam a se soltar quando chegamos na velocidade da luz. E ele disse: de repente começamos a desacelerar e pousamos numa rua. Ele disse: a rua não era dourada. Ele disse: ela era de ouro puro. Ele disse: não era uma rua dourada, pai, não era uma rua dourada, era de ouro puro. E ele disse: eu fiquei orando e vi a cidade mais maravilhosa. E ele disse: havia árvores e flores. E ele disse: havia cores como eu nunca vi, a vibração daquelas cores como eu nunca tinha visto antes. Era como se as cores fossem diferentes ali, com um tom totalmente diferente. Ele disse: eu vi cores que nunca tinha visto na terra. E ele disse: quando eu pousei nessa rua, eu fui cercado por um grupo de pessoas. Ele disse: pai, sabe quem eram? Eram todos os nossos parentes e amigos que morreram. E ele começou a dar o nome, ouçam, de pessoas que ele não conheceu. E ele disse: pai, eu vi fulano de tal. Quem é esse? E o seu pai ficou: esse é o seu tio avô? Ele começou a dar o nome de pessoas que ele nunca tinha visto em sua vida, e seu pai e mãe conheciam. Seu pai e sua mãe começaram a ficar impressionados. Ficavam: conte mais, conte mais. E ele disse: eu vi a Ofélia. Ofélia era uma mulher que sua mãe levou ao Senhor. Ela era vizinha deles, vivia acho que 2 casas depois. E ela, 1 mês e 2 semanas antes disso, tinha morrido. Ela também estava naquele grupo. Então ele disse: pai, ele disse que estava todo aquele burburinho ali. Ele falou que de repente todo o grupo se abriu. E ele disse: lá estava Jesus. E de repente Jesus veio até mim. Ele disse: pai, eu não tinha um corpo de 10 anos quando estava no céu. Eu tinha um corpo de um homem de 30 anos. Ele disse: eu tinha um corpo maduro. Ele disse: Jesus andou até mim e me deu as boas-vindas. E Jesus perguntou: você gostaria de ver a cidade? Ele disse: sim, eu adoraria ver a cidade. Ele disse: Jesus começou a me levar. E ele disse: espere, eu anotei isso aqui. Ele disse: havia flores. Ele disse: havia rochas. Ele disse: havia grama. E ele disse: é como se tudo estivesse mais vivo. E ele disse: por exemplo, se eu pisasse na grama, era como se a grama abrisse e depois voltasse para o lugar onde estava, como você deixasse uma pegada e depois ela voltasse onde estava. Ele viu as mansões da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos. Jesus, na verdade, mostrou a ele as mansões deles, ok? E ele disse: eram maravilhosas, eram casas muito, muito bonitas. E ele disse que Jesus o levou pela cidade, e era uma cidade enorme. Ele disse: era enorme, havia momentos em que flutuávamos,
Ele disse, outras vezes eu aparecia nos lugares e outras eu andava. Sabe, podia fazer tudo. Você podia imediatamente desaparecer e aparecer em outro lugar, podia flutuar. Certo? Não é verdade? Quando Jesus subiu, ele não flutuou. Certo? Jesus não desapareceu e apareceu em outro lugar. Ele disse, então Jesus me levou a um lugar e disse, eu tenho que te enviar de volta. E ele disse, não, eu não quero voltar. E então o Senhor o levou a um lugar onde abriu um véu e disse, aquele é seu pai, orando para você voltar. E ele disse, seu pai tem autoridade. Ele disse, então você vai voltar porque eu te chamei como evangelista. E então quando ele voltou, ele olhou para o seu pai e disse, se isso acontecer de novo, não me chame de volta. Amém, só até aí, obrigada. Tremendo, né, queridos? Essa é a história de alguém que foi. Tem vários testemunhos que você pode achar na internet de pessoas que foram, que voltaram contando desse lugar tremendo. Esse lugar é um lugar real. Mas eu quero dizer que mesmo no céu, o Senhor vai tratar, recompensar os seus filhos de maneira diferente. Não são todas as pessoas que vão herdar a mesma coisa. Nós vamos ter recompensas diferentes. Eu assisti um vídeo, compartilhei com algumas irmãs, de um menino judeu. Ele foi um menino que ele cresceu sem ser um discípulo de um rabino, sem aprender a Torá. Agora, isso aconteceu em final de 2015. E ele teve uma experiência de 15 minutos que ele foi para o céu, ele passou mal. E no vídeo fala que ele morreu e que ele ficou 15 minutos lá. E algo que impactou muito esse menino é que ele via que no céu as pessoas recebiam recompensas por tudo que faziam aqui. E ele fala assim, coisas mínimas pareciam grandes lá. E depois que o Senhor mostrou para ele tudo o que queria mostrar, então o anjo perguntou, você quer ficar ou você quer voltar? E ele responde assim, ele está contando isso numa sinagoga de judeus, tem um rabino junto com ele, e ele conta e ele fala assim, eu queria ficar, mas eu pensei nas recompensas. Então eu quis voltar para acumular mais recompensas. Tudo que você faz aqui, querido, tem um impacto na eternidade. Tudo que você faz aqui, obedecendo o Senhor e a sua palavra, tudo o que você faz de bem às pessoas tem um impacto na eternidade. Isso não compra a sua salvação, porque a nossa salvação vem somente de Jesus. Só se você crê em Jesus e tiver os seus pecados perdoados, você entra no céu. Mas lá no céu, você vai acumular recompensas. Jesus, ele fala que o nosso tesouro não deve estar nesse mundo, deve estar aonde os ladrões não escavam nem roubam. Que tesouro é esse? São recompensas eternas, queridos. Só que até para recompensar, o Senhor vai fazer diferença. Romanos 2:6 diz que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Mateus 16:27. Mateus 16:27 diz assim, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Uns vão receber mais, outros vão receber menos, mas todos vão estar felizes de estarem no céu. A Bíblia fala também em Apocalipse 2:23 sobre isso. 2:23 diz assim, matarei os... Será que eu escrevi certo aqui? Eu acho que é 20:23. Não, é esse mesmo. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Apocalipse também um pouco mais para frente, capítulo 20. Versículos 12 e 13 diz assim, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os seus mortos
Deu mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que nele havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Nós vamos ser julgados por tudo que fazemos, por tudo que falamos, por todas as nossas atitudes. Nós vamos ser julgados por Jesus. Isso tem que fazer a gente tremer, queridos. Está tudo escrito, a Bíblia diz, nos livros que estão no céu, tudo o que fizemos. Se você assistiu o vídeo desse menino judeu, ele fala, quando ele compareceu lá e toda a vida dele passou diante dele. Tudo, todas as coisas que ele fez, tudo vai estar diante de nós. Nada vai passar desapercebido. Aquele pecado que você mais esconde vai vir à luz. A diferença é, será que o sangue de Jesus vai cobrir? Isso depende de como nós nos relacionamos com Ele aqui. A Bíblia fala de diversos tipos de coroas prometida para os cristãos. Fala da coroa da vida. Apocalipse 2:10 diz assim: ser fiel até a morte, te darei a coroa da vida. Fala da coroa incorruptível em 1 Coríntios 9:25. Quero ler para você, porque isso é tremendo. A gente, às vezes, na nossa leitura diária, a gente passa batido por textos como esse. E tem algo tremendo nos esperando, queridos. 1 Coríntios 9:25-27 diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venham mesmo ser desqualificado. Aqui Paulo está falando da importância de você disciplinar a sua carne e lutar contra o pecado, não sem meta, por causa da coroa incorruptível, por causa daquilo que Jesus está preparando para nós. Amém? A Bíblia fala da coroa da justiça em 2 Timóteo 4:8. Diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Quem ama a vinda de Jesus? Está reservado para nós a coroa da justiça. Amém? 1 Pedro capítulo 5 fala de uma outra coroa, a coroa de glória. 1 Pedro 5, 1-4 diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, e eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipantes da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangidos, mas por espontaneidade, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Tudo isso está falando quando Ele vier. Quando Ele vier. Uns vão receber tantos, outros vão ficar falando, mas por que ele, não eu? Queridos líderes de célula, há uma recompensa para vocês. Há uma recompensa para o trabalho de vocês. Cada jejum, cada discipulado, cada lágrima, cada vez que você anda a segunda milha, cada vez que você perdoa, cada vez que você não desiste de alguém, há uma coroa de glória te esperando, reservada para vocês que pastoreiam o rebanho de Deus. Não se desanimem, fixe os olhos na eternidade. Nós nos movemos não por um paraíso cheio de orgias sexuais, não. Nós nos movemos por um paraíso eterno, uma cidade de ouro puro, cujas portas são de pérolas, um lugar preparado, um reino de justiça para os santos de Deus. Tudo o que fazemos vai impactar o nosso futuro. Não desista, querido. Não desista de Jesus. Não desista de ser fiel. Não desista, não pare de orar. Não pare de jejuar. Não pare de buscar o Senhor. Não olhe para trás. A Bíblia diz que os que olham para trás não são dignos do reino. Continue. Vai valer a pena. Vai valer a pena.
Às vezes a gente canta esse cântico achando que vai valer a pena aqui. Pode ser que vai valer a pena aqui, ou pode ser que não. Mas lá vai valer a pena. Quando você entrar, você vai falar, meu Deus, todo o sofrimento foi pouco diante do que estava preparado para mim. Oh, Deus. Como eu anseio por esse lugar, queridos. Eu choro por essa cidade, nos meus momentos com Deus. Eu choro para estar lá. Paulo, ele ansiava tanto esse lugar, que ele falou assim, eu não sei o que eu decido. Se é partir e estar com Cristo, ou se eu fico por amor a vocês. Porque ele conhecia, ele sabia, ele já tinha estado lá, tinha ouvido palavras inefáveis. Isso tem que fazer o nosso coração queimar. No céu não vai entrar assassino, nenhum homem-bomba vai entrar lá, queridos. O paraíso de Deus não está reservado para eles, mas para os santificados em Jesus. Os que tiveram seus pecados perdoados não são os perfeitos, são os perdoados. Jesus não chama perfeito. Jesus não quer que você venha depois que você parou disso, parou daquilo, largou isso, largou aquilo. Vem como está, cansado, sobrecarregado, oprimido, pecador, vem. Jesus vai te perdoar, Jesus vai te curar, vai te libertar, vai te limpar. Mas vem, seja corajoso, porque os covardes não entram no reino de Deus. Temos que viver de modo digno do Senhor, fixando os nossos olhos. Colossenses 1:10, e eu já estou encerrando. Colossenses 1:10 a 12, 10, 1 a, desculpa. Colossenses 1:10, 11 e 12. Diz assim: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Essa era uma oração de Paulo à igreja. E ele estava orando, e ele estava aqui dizendo como deve ser a nossa vida para herdar esse reino de luz. Nós devemos andar de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. E ele fala crescendo no pleno conhecimento de Deus, conhecendo a Deus e a sua palavra. Ninguém conhece a Deus se não conhecer a palavra de Deus. Lendo a Bíblia, orando. Aí fala sendo fortalecido com todo o poder, sendo cheio do Espírito Santo. Aí fala em toda perseverança e longanimidade, quer dizer, não desistindo nunca. Sendo perseverante. Amém? Tem uma música do Diante do Trono que chama Creio. E a música fala, se eu não vir a minha vitória aqui, coroa de glória. Não sei mais como que é, gente. E se eu não vir minha vitória aqui... Eu não sei cantar, então... Coroa de glória é o que está preparado para mim. Vamos terminar assim a música. Se você não vir sua vitória aqui nesse mundo... Tem uma coroa de glória, um céu que vai satisfazer você, que vai recompensar tudo que você fez, tudo que você passou, todas as suas lágrimas derramadas diante de Deus. Agora eu pergunto, aonde você vai passar a eternidade? A hora de decidir é agora. Abaixe a sua cabeça. 2 Coríntios 15. 2 Coríntios 15, 12
a 19. Tem que ser um texto que deve estar sempre no nosso coração. Eu aconselho você a decorar. Diz assim, acho que eu escrevi errado, porque eu não acho esse texto aqui na minha Bíblia. 1 Coríntios 15. Queridos, eu estou lendo errado. Você que está anotando, é 2 Coríntios capítulo 4. Eu troquei os textos. Versículo 16 a 18 diz: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, se desgaste, se abata, se entristeça, sofra, contudo o nosso homem interior, o nosso espírito se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Isso fala de recompensa, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Fixa os seus olhos nas coisas que se não veem. E eu quero dar oportunidade nesta noite para você escolher onde você vai passar a sua eternidade. Deus nos deu livre-arbítrio. Nós podemos escolher, Ele não nos obriga, mas Ele nos dá essa escolha, essa chance. Querem entregar a sua vida a Jesus e ter os seus pecados perdoados. Glória a Deus. Mais alguém? Levanta sua mão. Eu quero orar por você. E hoje seu nome será escrito no livro da vida, porque você é corajoso. Levanta e vem aqui à frente. Pode vir. Vamos ficar em pé, igreja. Toda a igreja em pé, porque há salvação na casa de Deus. Aleluia. Podem vir, queridos. Quem trouxe essas pessoas, podem vir à frente. Aleluia. Há um lugar preparado para você. Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Mais alguém quer o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Aleluia. Aleluia. Oh Deus, Tu és lindo, Tu és tremendo. Oh, não importa o tamanho do seu pecado, o amor de Deus é maior, Jesus é maior. Ele pode perdoar, Ele te recebe. Vem como estás, vem como estás. Ora comigo, vocês que estão aqui na frente. Eu vou fazer uma oração e vocês vão me acompanhar, repetindo depois de mim. Fala: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Pode orar em voz alta. Eu reconheço que sou pecador e eu te peço perdão por todos os meus pecados. Eu abro meu coração e eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida que está
de todo mal e coloca dentro de mim o teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém, Pai. Olha para essas pessoas que vieram aqui porque querem beber da água da vida. Dá das tuas águas, Senhor, dá das tuas águas, em nome de Jesus. Confirma o nome delas no livro que está contigo, perdoa os seus pecados, firma elas nos teus caminhos, que elas não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, Senhor. Envia os teus anjos agora para acamparem ao lado dessas vidas preciosas que estão aqui e os livrarem de todo mal, de todo mal. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Vem, Senhor, e agora vem com teu Espírito, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre essas vidas, Senhor. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, enche-os do teu Espírito, que eles sejam cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Aleluia! Glória a Deus. Amém, queridos? Olha aqui para mim. Hoje vocês começaram essa jornada. Vocês são bem-vindos. Esse compromisso aqui não teve nada a ver com a igreja, é um compromisso seu com Jesus. Mas eu quero te falar algo. Para você permanecer fiel, você precisa ter alguém que vai te ensinar a Bíblia. Alguém que vai te ensinar o que Jesus espera de você, as maravilhas que Jesus tem preparado para você. Então você vai grudar na pessoa que te convidou, que te trouxe. Se você veio aqui sem convite, procura alguém, gruda nessa pessoa, fala: eu quero aprender, porque eu quero permanecer nesse caminho, eu não quero lá na frente perder isso. Amém? Porque nós temos um inimigo que quer nos levar para o inferno, e ele vem nos tentar, ele vem colocar situações de lutas, de perseguição para nos tirar da presença de Deus. Mas vocês vão grudar na pessoa que trouxe vocês e vai falar: me ajuda, ora por mim, que eu quero permanecer. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Você tem um outro destino. Você chegou aqui com um destino, você está saindo daqui com outro. Amém? Vamos aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus! Isso é uma obra do Espírito, não é obra de homem, é obra do Espírito Santo. Aleluia! Obrigada. Vocês podem voltar nos seus lugares. Aleluia! Glória a Deus! Os remidos. E agora eu quero fazer um convite para você que está dentro da igreja, mas você tem sentido o seu coração já enfraquecido pelas lutas. Eu não estou dizendo aqui que você perdeu sua salvação, não é isso. Eu quero chamar você para a gente orar, para você ser fortalecido e permanecer nesse caminho. Porque quando a gente está no reino de Deus, o diabo faz de tudo para nos afastar. E ele vem minando a nossa fé, a nossa esperança, a nossa força. E nós vamos nos desgastando, nos enfraquecendo, nos abatendo. E daí, de repente, ele dá o bote, né? Então, antes que ele dê o bote, te leve. Eu queria pedir para você vir aqui para a gente orar por você, querido. Quem está precisando ser fortalecido, pode vir. Nós vamos orar. Você vai ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Permanecer fiel. Vamos cantar esse canto. Vai valer a pena. Vai valer a pena.
do pecado, em nome de Jesus, o poder da impiedade. Oh, Pai, em nome de Jesus, envia o teu anjo e traz livramento aos teus filhos. Livra do pecado, livra, Senhor, coloca, Senhor, o teu anjo entre eles e o pecado. Não os deixe cair em tentação, mas livra-os do mal, guarda-os, Senhor, nas palmas das tuas mãos, em nome de Jesus. Eu quero pedir, meu Deus, que eles se lembrem sempre da eternidade, em cada luta que passarem, em cada provação, em cada tentação, que eles possam dizer: eu faço isso, eu me abstenho, eu perdoo, eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo por algo maior, pela eternidade, porque eu tenho uma aliança com meu Deus. Fortalece, Senhor, fortalece ministérios, células, fortalece, Senhor, perdoa pecados, Pai, fortalece, renova a tua unção, renova a unção fresca sobre os teus filhos, coloca no coração deles fome pela tua glória, sede pelas tuas águas, pela tua palavra, pela tua presença, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que eles saiam daqui como leões que rugem, ousados, intrépidos, cheios do Espírito Santo, posicionados no reino de Deus, sabendo quem são, sabendo qual é a herança que tem, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Irmãos, vocês e mulheres bombas, sim, mas no inferno. Amém? Através do testemunho, vocês vão explodir as trevas onde você estuda, onde você trabalha, na sua família, com as pessoas que você relaciona. A Bíblia que as pessoas querem ler é você, querido. O seu testemunho vai causar uma explosão e as pessoas vão desejar Jesus. Vão desejar essa água que você bebe, esse Deus que você serve, o destino que você tem. Amém? Seja corajoso e testemunhe. Nós temos pouco tempo nesse mundo, Jesus está voltando. Olha para as profecias se cumprindo por todos os lados. Jesus está às portas, não temos tempo. Pregue a palavra, pregue o evangelho. Daniel capítulo 12 diz que aqueles que a muitos conduzirem à justiça brilharão como estrelas sempre e eternamente. A recompensa para os ganhadores de almas. Seja testemunho, não desista. Saia daqui desta noite fortalecido. Saia daqui falando: agora é você, aquele que vai falar. Quer tem oportunidade, quer não, eu vou falar, eu vou testemunhar, mas Jesus vai ser conhecido através de mim. Amém? E nós vamos revolucionar essa cidade. Vamos revolucionar aqueles que estão ao nosso redor. Eu fiquei impressionada essa semana. Saiu uma reportagem na Veja a respeito da esposa do vice-presidente da República. E algumas feministas não gostaram, saíram nas ruas protestando. Eu falei: meu Deus, elas fazem isso porque a mulher é do lar. E às vezes nós não temos coragem de dar um passo para falar de Jesus. Nós precisamos inverter essas coisas, irmãos. Nós não somos daqui mesmo. Jesus disse: se a gente fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas nós não somos do mundo. O mundo não vai nos amar porque nós não somos daqui. Nós somos desse céu que eu falei nessa noite. Então vamos fazer o que temos que fazer: pregar o evangelho, falar, insistir, ser chato. E você vai ver muitas pessoas entrarem no céu porque você foi chato, porque você foi inconveniente, porque você foi inoportuno. Muitas pessoas vão entrar no céu. Amém? Glória a Deus.
Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe. Você pode voltar fortalecido no Senhor. Hoje é a festa no céu. Glória a Deus. Você pode se sentar, igreja. Nós vamos encerrar o culto já extrapolado no horário. Mas valeu a pena. Mas valeu a pena. Né, Mike? Meu Deus, valeu a pena. Glória a Deus. Eu quero dar alguns avisos que vamos ter durante a semana. Mas antes, eu estava me esquecendo.